Olá pessoal, vem comigo. Hoje vamos usar o Algemag para montarmos expressões algébricas. Lembram? Temos o card falando do Algemag, como é que constrói, a importância da álgebra. Vamos seguir? Vem comigo. Vem comigo, olha só. Vamos usar agora as figuras do Algemag. Primeiro quadradinho maior, né? Quadrado maior, vermelhinho, vamos aprender a usar, certo? Lembrando as propriedades do quadrado, lados opostos paralelos, todos os ângulos retos. Nós não sabemos a medida, por isso que nós usamos o x para representar o lado do quadrado. Só que agora a gente vai trabalhar algumas expressões, então alguns conceitos matemáticos são importantes. Por exemplo, perímetro. O que é perímetro, professor? Perímetro é uma propriedade das figuras planas, né? Quando a gente fala de figuras planas, a gente pensa assim, professor, quais são os tipos de figuras planas? Bom, figura plana para a gente podem ser figuras abertas, figuras fechadas, figuras formadas por linhas retas ou por curvas. Vamos trabalhar basicamente o polígono, que é o quê? É uma região, tá certo? Plana, limitada por segmentos de retas. Então a gente chama isso de polígono, né? Segmentos de retas consecutivos. Ó, polígono. No caso aqui o quadrado. Professor, o que é perímetro? Bom, é justamente o quê? O que é perímetro, professor? A soma dos lados de um polígono. Tudo bem? Bom, pode ser um polígono. A gente vai ter perímetro, por exemplo, de curvas, professor. Bom, quando eu falo de circunferência, a gente pode chamar de que a medida do comprimento de uma circunferência, no futuro próximo a gente vai trabalhar com curvas, também é um perímetro. Mas vamos ser bem específicos. Quadrado, por enquanto, figuras poligonais. Show? Lembram daquela precisão na fala? Por isso que eu me preocupo muito com a linguagem. Matemática é uma linguagem, não esqueçam. Precisão na hora de falar, saber o que está falando, saber o que está lendo. Muito importante. Show? Vamos lá. Quadrado. Professor, não sei a medida dos lados do quadrado. Então chama de x. E se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Show, show, show? Vamos lá trabalhar? Presta atenção. Professor, perímetro, o senhor acabou de dizer, soma dos lados do polígono, no caso? Sim. Então eu vou somar aqui. Eu tenho uma expressão para cada lado. A gente chama de monômio, como expressão algébrica. Monômio. Tem só uma parte. A gente chama de termo, né? Ó, uma coisa interessante, né? Quando a gente coloca uma expressão algébrica, se por acaso você quiser usar multiplicação, por exemplo, um coeficiente, que é um número, vamos dizer que seja 1, por exemplo. Eu quero multiplicar 1 pela parte literal, assim, ó. A gente costuma dizer só x, tá? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, lembram? 1 vezes qualquer coisa, 1 multiplicado por qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Elemento neutro da multiplicação, propriedade da aritmética. Lembra que a gente mistura a aritmética, as operações, os números com a álgebra, então não pode fugir disso. Então eu não preciso estar escrevendo, tá? A gente pode colocar assim, mas não esqueçam, tem um 1 aí, mas ele fica escondidinho. Ele fica escondidinho. Isso aqui eu estou botando como se fosse o x, é multiplicação, tá? Então, x. Aí nós chamamos, quando tem só uma letra, pode ser letra e número, mas multiplicando, a gente vai chamar de quê? De termo algébrico monomial. É um monômio. Então eu tenho um monômio, 2, 3, 4, mas fiquem se preocupando muito com os nomes agora. Matemática precisa desse rigor por causa dos textos, né? Nós vamos ter que ler, resolver problemas. A gente cita o monômio, binômio, trinômio. Eu não sei o que significa, professor. Pronto. Monômio, binômio, trinômio tem a ver necessariamente com expressões algébricas. Então vamos lá. X, x, x e x. O que é perímetro? Não é a soma dos lados? Então eu posso colocar uma expressão, vou colocar aqui em cima mesmo, tá? Estão vendo? Vou usar o sinal de mais. Afinal, o perímetro que eu quero calcular. Então, professor, para que o senhor está fazendo isso? Porque, já imaginaram eu ter que medir os lados e ficar calcular o perímetro o tempo todo? Se eu pensar que eu tenho um quadrado e os lados são todos iguais, como é que eu consigo fazer com que todo mundo entenda que, geralmente, de maneira geral, somar os lados de um quadrado corresponde ao perímetro? Basta eu pensar algebricamente. Olha a álgebra ajudando aí a generalizar, para eu não ficar dizendo toda vez 3, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Não, não precisa. Presta atenção. X mais x mais x mais x. Vou colocar agora assim, ó. Eita, vamos colocar assim, ó.
de forma... Ó, não, vou tirar daqui. Vamos colocar aqui, ó. X mais X mais X. Eita! Mais X mais X. Estão vendo aí? Vou generalizar. Eu tinha figura, eu agora tenho só a parte da expressão. Isso é uma expressão algébrica. Tem adição, estão vendo? Tem as partes literais, são os termos algébricos, né? Um monômio, outro monômio, outro monômio, outro monômio. Tá, agora tem um detalhe, que é a chamada simplificação da expressão. Se eu tenho monômios idênticos, com a mesma parte literal, na verdade são idênticos, são semelhantes. Monômios semelhantes, com a mesma parte literal, não é tudo x? Eu consigo juntar. O que é que dá x mais x mais x mais x? Posso trocar tudo isso simplesmente por, olha a generalização, 4 vezes x. Lembra que eu disse a vocês? Muitas vezes, quando tem um vezes alguma coisa, eu preciso colocar. A multiplicação, eu não preciso estar colocando vezes não, tá? Muitas vezes a gente suprime o sinal de multiplicar. Toda vez que vocês não observaram o sinal de multiplicar, vocês pensam que tem uma multiplicação, né? Bota a cabecinha para funcionar. 4 vezes x. Show? Então, x mais x mais x mais x começou de um quadrado, lembra? Eu tinha um quadrado e queria o perímetro. O que é isso, professor? É a soma dos lados do quadrado. Mas eu não sei qual é a medida do lado. Então use álgebra, chame de x. E quando você junta tudo, você tem uma simplificação por termos semelhantes. Aí vira 4x. Então todo quadrado vai ter perímetro 4x. Tudo bem? Pablo, e o que é que vai ser o x? É a medida do lado. Por exemplo, se eu trocar o x por 5, se cada lado for 5, é só fazer 4 vezes 5. É só fazer 4 vezes 5. Quanto é que dá 4 vezes 5? 20. E se o x, eu trocar o x, e o lado for 7? Olha a tabuada aí. No lugar do x eu ponho 7, 4 vezes 7. Opa, bora? 4 vezes 7, 28. E se o lado for, por exemplo, sei lá, 9? Se o lado for 9, em vez de fazer 9 mais 9 mais 9 mais 9, eu faço 4 vezes 9, 36. É muito mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Nós vamos ter expressões que são muito chatas de você ficar pensando o número. Se você coloca só a expressão geral, já resolve. Então, qual é o perímetro de maneira geral? Uma boa fórmula para perímetro, 4 multiplicado pela medida do lado. Show? Agora, fizemos o quadrado. Que tal se nós fizéssemos o retângulo agora? Vamos fazer o retângulo? Vamos tirar aqui rapidinho. Vou tirar aqui rapidinho. Olha aí, olha aí, olha aí. Show? Presta atenção. Eu agora vou fazer o retângulo. Vou pegar o retângulo roxo. Retângulo roxo. Lembram que o retângulo roxo tinha a ver com vermelho? Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Eu vou chamar esse lado maior aqui de x. Então, se esse lado mede x, esse aqui também mede x. E se esse lado mede y, quanto mede o lado lá de cima? É paralelo, vai medir y. Tudo bem? Pronto. Vamos fazer a mesma coisa? Eu não fiz o perímetro do quadrado? Qual é o perímetro do retângulo? Se eu não sei os lados, você vai dizer, ué, professor, eu não sei os lados. Mas faz algebricamente. Esse lado mais esse lado mais esse lado. Vai ficar uma expressãozinha assim, ó. Ó, tudo somado, né? Vou botar aqui os sinais de soma. Beleza. Então vai, como é que eu calculo quando eu não sei as medidas dos lados de um retângulo? Eu faço isso algebricamente. Eu coloco x mais y mais x mais y. Vamos botar um mais ali. Show, professor, show. Então o que era um retângulo passou a ser aqui, passou a ser o quê? Uma expressão, tá vendo? Literal. Eu posso ir pro caderno, não preciso do desenho do retângulo. Mas ela imaginou, papai, mamãe, professor, você que gosta, é curioso, tiver cheio de quadrado e retângulo em casa? Eu já mostrei, né? Eu disse que tem vídeo por aí mostrando como é que eu fiz isso aqui. Mas vocês podem fazer as peças do Algemag. Tem vídeo sobre o Algemag. Mostrando, apresentando as peças. Vocês podem fazer várias peças. Eu tenho várias aqui, ó. 1, 2, tem muitas. Ó, só dá uma olhadinha no vídeo. Professor, mas eu saí das figuras, eu agora quero a parte escrita. Então pronto, no papelzinho, ó, tu vai escrever essa expressão. Ô professor, isso é o quê, professor? Isso é o perímetro do retângulo. É uma expressão algébrica agora. Olha que coisa interessante. A soma dos lados de um retângulo virou o quê? Uma expressão algébrica. Olha a álgebra ajudando. Quer ver que a álgebra vai ajudar mais ainda? Ô professor, tem termos algébricos idênticos aqui, ó professor. X com x, que é somado esses dois lados,
Se eu tenho x com x, eu posso fazer o quê? Adivinha? Adivinha nada, que matemática também é você pensar, planeja, pensa. Se eu juntar o x com x, o que é que dá? X mais x dá 2x. Lembra do sinal de multiplicação? Não precisa, né? Eu posso fazer assim, ó. Toda vez que tiver isso aqui é porque está multiplicando 2 por x. Mas, aí eu tenho aqui, ó, 2y. Eu posso simplesmente colocar 2y. Vamos colocar? Olha como fica econômico. O perímetro, então é só fazer 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, eu sei a fórmula do perímetro. Olha a fórmula do perímetro do retângulo. 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro. E ainda dá para fazer uma coisa que a gente vai fazer depois, né? Que a gente chama de fatoração algébrica. Isso depois eu ensino. Mas tem a ver com a propriedade da aritmética lá atrás. Aqui o 2 está multiplicando por x, aqui o 2 está multiplicando por y. Então eu posso pegar esse 2 e colocar ele assim, ó. O 2 aparece 2 vezes. Eu posso pegar ele e colocar em evidência. Ele é um fator comum. Fator, né, elemento de uma multiplicação, posso colocar ele sozinho. Olha quantas expressões algébricas nós temos. Estão percebendo? Quantas expressões algébricas nós temos? 2 vezes. O que é que o senhor está fazendo, professor? Eu tinha um retângulo só. Botei álgebra nele. Aí eu tenho uma expressão enorme. Eu quero reduzir ela. Tem termos algébricos semelhantes. Ó, junto. Aí agora eu tenho uma expressão pequenininha, que é a fórmula do perímetro, por exemplo. Fórmula do perímetro de um retângulo. Cada figura geométrica, a gente sabe que é a soma dos lados, mas pode ter uma fórmula em particular. E aqui o que é que eu faço? Aqui eu coloco x mais y. X mais y. Tudo bem? Pronto. São formas diferentes algébricas, estão vendo? Está usando as letrinhas. Opa, mas para que eu vou usar isso? É para acelerar. Lembra que eu disse que a álgebra deixa a gente mais eficiente? Se eu trocar o x e o y por números, por exemplo, se eu dissesse a você que o x vale 4, eu estaria multiplicando 2 por 4, concorda? Então seria esse lado igual a 4, 4, 4. E se o y eu troco por 3, o que é que eu estaria te dizendo? Presta atenção. O que é que eu estaria te dizendo? Eu estaria te dizendo que esses lados medem 3. Então se eu faço 4 mais 4, 2 vezes 4, 8. 3 mais 3, 6. De cabeça. 8 mais 6, 14. 8 mais 6, 14. O perímetro seria 14. Eu posso trocar o 4 e o 3 por qualquer número. Mas a álgebra nos ajuda a ser mais eficiente. O que você está dizendo para alguém é o seguinte. O perímetro é 2 vezes qualquer valor numérico que corresponda ao lado. E 2 vezes é o outro lado. E quando você soma, você tem o perímetro. Você pode fazer outra coisa também, se você preferir. Você pode fazer isso aqui, que é diferente, viu? Presta atenção, é uma transformação chamada fatoração. Você pode, por exemplo, somar os lados. Vocês lembram que quando eu coloquei aqui, eu coloquei 4, presta atenção, 4. Vê como a gente pode fazer de outro jeito. E aqui é vezes 3, presta atenção, viu? Vê que a gente pode fazer de outro jeito. 2 vezes 4 não é 8? 2 vezes 3 não é 6? 8 mais 6, 14, perfeito? Mas quer ver que a gente pode fazer de outro jeito? No lugar de colocar o x no lugar do 4 e no lugar do y colocar o 3, a gente pode fazer outra coisa. A gente pode fazer 2 vezes a soma do 4 mais 3. Vejam, aqui não é 4 mais 3? Eu posso fazer primeiro, porque isso aqui é um sinal de associação. Eu faço primeiro o que está dentro dos parênteses, 4 mais 3, 7. 7 vezes 2, 14. Lembram que aqui deu 8 mais 6, 14? 4 mais 3 não é 7? Faz o que está nos parênteses primeiro. Vezes 2. 14 também. É um outro jeito de escrever a expressão do retângulo. Estão vendo? Ah, professor, a álgebra, ela serve para isso. Para a gente fazer as coisas mais rápido. Vocês não querem fazer matemática mais rápido? Mas tem que pensar. Tá bom? E aí? Gostaram? Show? Dá uma olhadinha nos cards, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos. Show? Vem comigo.